Já vou passar a palavra agora para o Guilherme Marcon, o Rogério de Manso. Boa tarde a todos, então. Sou o Rogério de Manso da Cultura, sou mestre em zootecnia, engenheiro agrônomo e ativista pela conservação do nosso bioma pampa. Quero trazer aqui brevemente, explicar o que seria Salve Pampa. Nada mais é do que um logotipo, uma identidade visual desse ativismo pela conservação do pampa e da cultura gaúcha. Mas é um logotipo que, por vezes, ele confunde as pessoas. Porque parece que ele está tratando ali do tradicionalismo, do gauchismo, e não tem nada a ver com isso. Tem eixos fundamentais simbolizados nisso aqui, que são coisas que eu entendo que a gente tem que perseguir para ter a conservação do pampa. E o primeiro eixo, o mais fundamental, seria a conservação da vida selvagem. A gente passa por uma época de mudança climática, mas principalmente a gente está tendo um declínio muito acentuado principalmente a gente está tendo um declínio muito acentuado de perda de espécies. E quando a gente fala em perda de espécies, a vida selvagem é sempre a mais vulnerável pela questão da mobilidade das espécies. Memória indígena e cultura gaúcha, então, é uma crítica que eu faço à questão do tradicionalismo, porque eu vejo que a gente tem uma ideia muito resumida na sociedade sobre o que é a cultura gaúcha. A gente teria que voltar 500 anos de tempo e entender toda a formação social da cultura gaúcha e o impacto que isso tem no nosso bioma pampa. E um outro eixo seria o que eu chamo de ciência do pastejo, que é o conhecimento que a gente já tem adquirido na academia, que é milhões e milhões de dinheiro que foi investido em pesquisa, mas que não chega onde deveria estar chegando, que é principalmente nesses pecuaristas familiares, que são as pessoas mais vulneráveis, e como o colega tinha dito ali, eles têm aversão à dívida, tem uma dificuldade de levar novas tecnologias, mas a tecnologia mais barata e mais simples que a gente tem para levar para esse grupo social é o conhecimento. E o conhecimento está pronto, mas falta alguma coisa para chegar lá no campo onde deveria. Vamos falar sobre esse cara aqui, por exemplo. Qualquer pessoa que olhar isso aqui vai dizer o quê? É um gaúcho. Acertou 40%. Esse cara aqui, ele é o cara dessa foto. Está a questão do rosto ali, que estava falar, né? Mas esse cara aqui é um pecuarista familiar. Eu fiz questão de destacar isso no logotipo, para que quando alguém dissesse é um gaúcho, eu dizia, não, esse aqui é um pecuarista familiar. E poder começar a explicar o que é um pecuarista familiar. Primeira coisa importante a gente entender que o pecuarista familiar é diferente do que é um pecuarista. E aqui eu já ganhei um tempo com a fala dos colegas que deram uma introduzida nesse assunto. A gente não consegue preencher essas duas colunas com as mesmas respostas. Porque o pecuarista familiar ele tem a questão da mão de obra familiar, a questão da residência, que é ou no local ou próximo do local, a questão da renda, que é proveniente da atividade, mas principalmente a questão da lógica dele. Ele não tem a lógica produtivista, é uma lógica de reprodução social. E isso faz muita diferença, a gente vai ver logo adiante por quê. E mais do que isso, esse sujeito ele é protegido hoje por normas internacionais, que seria a Convenção 69. E essa convenção chegou a ser institucionalizada no Brasil em 2007, através do decreto federal, que institui a política de povos e comunidades tradicionais. Por que esse cara é diferente do pequeno pecuarista? Ele constitui um grupo culturalmente diferenciado. Eles ocupam a terra para reprodução cultural. Eles utilizam conhecimentos, inovações e práticas transmitidas pela tradição da pecuária familiar. E aqui entra aquele eixo da ciência do pastejo. Eu não quero dizer que a gente tem que transformar essas pessoas do avesso, mas a gente tem o dever de levar esse conhecimento que já está pago, que já está construído,
para que essa pessoa possa evoluir, possa melhorar a sua atividade, se fortalecer, se reconhecer. Aqui eu deixei destacada a questão dos critérios. Quando foi instituído essa política nacional dos povos e comunidades tradicionais, não tem muita discussão questão de povos indígenas e quilombolas. Aos poucos, essa lista foi sendo aumentada. Entraram extrativistas, caiçaras, pescadores artesanais. É uma lista que hoje tem mais de 20 comunidades tradicionais. E os pecuaristas familiares? Será que eles já entraram nessa lista? E aí eu deixo isso destacado para aquela questão do auto-reconhecimento e auto-identificação, para falar do caso das Três Estradas. As Três Estradas é uma localidade de Lavras do Sul, em que uma mineradora queria e ainda quer instalar um projeto de mineração, um grande projeto. A primeira vez que eu vi o projeto do licenciamento, tinham 52 imóveis que eles precisariam desocupar. Isso foi lá em 2017. Eu olhei aquele mapa e disse, isso aqui nunca vai sair do papel. Como é que vai tirar 52 pessoas, 52 famílias, vai tirar dali? Vai ter alguém ali que não vai dar o pé. E aí eu pergunto para vocês acham que aqueles 52 eram pecuaristas familiares, eram pequenos pecuaristas ou tinham as duas coisas? Tinha as duas coisas. E quem é que não queria arredar o pé de lá? É o pecuarista familiar. Então o Ministério Público acabou sendo acionado por ser um empreendimento de mineração de grande porte, deslocou uma perita lá para a região, antropóloga, que fez um estudo na região e constatou que ali, apesar de alguns terem inclinação a vender o imóvel e apoiar a mineradora, tinha outros que constituíam grupos, comunidades tradicionais de pecuaristas familiares. E aí o Ministério Público Federal enviou essa notificação para o governo do Estado, para que o governo do Estado, com base na Convenção 69 do qual o Brasil é signatário, desse atenção para essas pessoas. O governo do Estado se omitiu, fingiu que não viu, declinou, menosprezou o laudo, inclusive. E aí o que aconteceu foi que o Ministério Público entrou com a ação civil pública. Um dos motivos, dentre os vários erros no licenciamento, é a ausência de consulta livre a essas pessoas, a esses grupos sociais que tem lá. E a resposta que a mineradora deu, quando o Ministério Público notificou o órgão ambiental do Estado, é que aí eu volto naquilo que eu tinha destacado antes. A resposta foi: eles não pediram até hoje o auto-reconhecimento, então eles não têm direito. Como se fosse um marco temporal. E aqui eu destaco um trecho do processo, eu acho que é um trecho muito bonito isso aqui. Olha o que a promotora diz. Vale dizer que se a identidade nunca foi antes identificada, é porque não foi preciso. Não havia surgido uma motivação política que levasse o grupo a ter um estatuto de comunidade tradicional. Por isso que ele é invisível. Porém, isso não implica que ele não exista. E aí, voltando naquela questão da tabela que eu disse que pecuarista familiar é diferente de pequeno pecuarista. O Ministério Público enviou essa documentação para o Conselho Nacional para ver o reconhecimento. Só que quando chegou lá em Brasília, a coisa muda. Já enviaram garimpeiro artesanal da Amazônia, já enviaram pecuarista de um modo geral, e aí que eu destaco a diferença. Aquele cara ali, ele é um pecuarista familiar, ou ele é um pequeno pecuarista? Ele está abrangido por aquelas normas da Convenção 69? Não. E o que aconteceu com os nossos invisíveis do Pampa? Mais uma vez seguiram invisíveis, porque a situação virou um escândalo, gerou muito ataque nas redes sociais para a questão da pecuária, pecuária destrói, quando na verdade não tinha nada a ver com isso aqui. Ó. Então, mais uma vez, eles seguiram invisíveis. Vamos passar então para a questão da conservação do Pampa. Qual a importância que esse grupo social tem para a conservação do Pampa? Agora que a gente, aproveitando a fala dos colegas, entendeu que a lógica deles não é exatamente o lucro.
Eu trago aqui um mapa que tem todas as unidades de conservação do Estado. A gente pode ver que está praticamente em branco. E tem um miolo todo em branco ali. Aqui eu trago os números gerais que tem todo aquele detalhamento para destacar isso aqui, ó, a questão da área. Hoje a gente tem menos de 3% do Estado em unidade de conservação. E pelos acordos e metas internacionais, a gente deveria ter não menos que 10%. Como que a gente vai avançar nesses números aqui, se a gente está levando a sério, de fato, esses acordos internacionais? Como que a gente vai avançar nisso aqui? A unidade de conservação estadual, por exemplo, recentemente a Assembleia fez modificações na lei. Eles poderiam ter dito assim, está proibido fazer unidade de conservação, mas eles escreveram de outro jeito, eles botaram tantas regras que é para inviabilizar. Então, como é que a gente vai aumentar esse número? Olha lá a resposta. Esse cara aqui está pronto para entrar nesse sistema de unidade de conservação. Só que vai lá e tenta colocar ele dentro do sistema. Vão dizer que não pode porque ele tem gado. Porque as normas de proteção nacional foram feitas para conservar a floresta e não entendem que o gado é um elemento fundamental na conservação da paisagem do pampa. Para conservar, por exemplo, esse indivíduo aqui. A gente pode ver pelo tipo do pelo, já identifica fácil que esse é um gato palheiro. É um indivíduo que tem hoje, quem trabalha com essa espécie, vai ter menos de 50, a estimativa, menos de 50 animais. Animais que vivem sozinhos, que não andam em bando. Então, tu imagina 50 animais esparramados nessa bagunça que virou o pampa. Como é que eles vão se encontrar, se reproduzir e perpetuar a espécie? Então, é uma espécie que está em vias de extinção. Essas duas imagens eu trago para destacar a questão da invisibilidade. Eu acho que isso poderia ser uma grande palestra só sobre a invisibilidade do pampa. A invisibilidade desse cara aqui, a invisibilidade da fauna. Quando a gente olha, por exemplo, a paisagem da savana, a gente vê aquela fauna grande, exuberante. Quando a gente olha a nossa paisagem, a fauna grande opõe. Toda a nossa fauna nativa ela é mínima. O maior pernídeo que a gente tem é menor que o cachorro doméstico. Os gatos selvagens são menores que o gato doméstico. Isso aqui são os nossos predadores. Então a gente tem uma invisibilidade quanto à fauna, quanto aos povos e comunidades tradicionais. Quanto a um próximo item, que logo a gente já chega nele. Aqui eu trouxe essas imagens para mostrar que no mesmo ambiente que a gente tem a pecuária, 100% do ambiente que está produzindo, 100% daquele ambiente está sendo direcionado também para a conservação. Então não existe competição. Qual o problema na valorização disso aqui? E destacar também que eu tenho ouvido assim, recentemente muitas pessoas falando a questão da IMA na lavoura. O pessoal dizendo, eu vejo muita IMA na lavoura de soja. Eu digo, mas vai ver onde? No shopping? Em algum lugar ela tem que se meter. Agora, não é porque ela está lá que é um lugar adequado para ela, e mais do que isso. Eu não consigo imaginar uma cena dessa aqui numa lavoura. Então, a gente precisa ter essas áreas naturais para a conservação, para a reprodução da fauna nativa. Encaminhando, então, para encerrar, trago aqui a questão da água, que eu vejo que é uma questão mais preocupante. Quem diria que aqui tem um rio? Nessa imensa paisagem aqui, ó, a gente tem capinha e toceira. Onde é que está o rio aqui? Ninguém vai dizer que tem um rio aqui, porque os rios no pampa são invisíveis. Mas é assim que a maioria dos rios se formam no pampa. Aquela nascente, ela está aqui, ó. Depois ela deságua nisso aqui. Sem cobertura florestal. Quem é que vai dizer que isso aqui é um rio? O que acontece quando é invisível? Olha lá, naquelas flechinhas. Onde começa a entrar a lavoura e tu não tem essa proteção arbórea, qual que é o limite? Não tem limite. O limite é o buraco ali. Agora, tu imagina essa situação aqui. Toda aquela lavoura ali em cima, tudo que sobra de resíduo vai descer esse rio aqui.
vai seguir por aqui, vai cair lá naquele outro. E essa paisagem aqui, quando vira uma lavoura, olha o que ela se torna. Cadê a proteção disso aqui? Né? Isso aqui vai desaguar aqui e vai cair lá. Isso é a qualidade da água que a gente tinha com a pecuária e agora já não tem mais. Porque as próprias águas do banco de rio, elas são invisíveis. As pessoas não conseguem reconhecer isso aqui como um rio, como uma bacia hidrográfica. Para concluir, então, queria compartilhar com vocês esse desenho. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu pensei, quem são esses elementos aqui? A gente tem que mudar isso aqui. Investir na conservação do Pampa é o melhor projeto de desenvolvimento que a gente tem. Mas a gente só vai conseguir isso no momento que a gente tirar a invisibilidade dos povos e comunidades tradicionais, das águas, das bacias hidrográficas, da proteção da fauna nativa. Mais uma vez agradeço a oportunidade e deixo os contatos aqui para quem se sentir à vontade, qualquer pergunta, fico à disposição.